Boa noite, 12 de fevereiro de 2025. Estou eu aqui mais uma vez fazendo a nossa live semanal, né, acho que já a segunda, né, se eu não me engano, deste ano. E é com muito prazer que eu começo essa live de hoje, já dando boa noite a todos que estão aí se aproximando das câmeras para poder ter essa uma hora de bate-papo comigo, de informações, de troca de conhecimento, né, de experiências, de vivências. E isso é muito importante nos dias de hoje, onde a gente tem muita carência de informações verídicas, verdadeiras, com base científica. Boa noite, Eunice, saudades de você, hein? Ilma, e hoje a nossa live, gente, ela tem um tema muito importante, da qual eu tenho uma prática clínica muito grande, uma experiência grande. Além disso, eu tenho dentro da minha formação também uma especialização em nutrição, em gastroenterologia. Por isso que eu me sinto muito à vontade e segura para fazer a live com o tema desbiose intestinal. Quais são as causas, quais são os sintomas e quais são os tratamentos que hoje nós podemos disponibilizar para ajudar os pacientes que têm a desbiose intestinal, tá? E nós sabemos que é uma das doenças do aparelho digestivo mais comuns, né? Então a gente tem várias doenças do aparelho digestivo e nós sabemos que a desbiose intestinal hoje, com toda a informação, nós sabemos que ela tem grande incidência, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Mas eu digo para vocês que as mulheres ainda ganham em desbiose intestinal. E eu acho que um dos motivos que isso acontece é porque todo o aparelho digestivo, gente, está ligado com o cérebro, né? E vice-versa. E nós, mulheres, somos muito mais emoção. E por conta disso, nós sofremos muito mais influência do meio que nós vivemos. Então, fatores emocionais podem ser grandes gatilhos para poder gerar também essa desbiose intestinal, como vocês vão ver a seguir. Então, por isso, entre outras causas, a desbiose intestinal tem maior incidência entre as mulheres, tá? Bom, e afinal de contas, doutora, o que é desbiose intestinal? Antes de falar o que eu digo para vocês que quem está chegando agora, Tereza, Juliana, Lúcia, quem não me conhece, quem nunca assistiu minha live, eu sou Roseli Rossi, nutricionista há mais de 30 anos, além da especialidade em gastroenterologia, eu também tenho especialidade em fitoterapia, que é de grande valia para tratar a desbiose intestinal. Eu trato muito com fitoterápicos, né? E também sou especialista em nutrição clínica funcional. Enfim, atendo aqui na Zona Leste, no Tatuapé, mais precisamente aqui no Anália Franco, e atendo tanto presencial quanto online. Então, se você vai se enquadrar, né, vai se encaixar, vai se situar dentro das situações que eu vou colocar agora, né, saiba que eu estou aqui disponível para poder te ajudar, não só durante a live, com as informações que eu vou passar daqui por diante, mas também fazendo a consulta, que na consulta, gente, eu vou tratar de uma forma muito mais personalizada, porque muito embora vocês vão ver que a gente tem todo um tratamento com uma base científica, mesmo assim a gente tem que levar em consideração todas as individualidades para poder fazer um plano alimentar adequado para aquele paciente, né? Será que todo paciente que tem desbiose intestinal tem que ser tratado do mesmo jeito? Não, depende, até porque a desbiose tem variáveis, não são todas iguais. Então, dependendo da desbiose, que eu vou, e dependendo do paciente, do histórico dele, da avaliação clínica, da avaliação de exames laboratoriais que eu faço, que eu vou fazer todo um planejamento de estratégias das quais eu vou utilizar para poder ajudar, certo? No tratamento.
Então, gente, em primeiro lugar, a disbiose é uma alteração que a gente tem de microbiota intestinal. Microbiota é aquela população de bactérias que reside ali no intestino, né? Eu vou falar da disbiose intestinal, que é onde a gente tem maior número de bactérias, porque a gente também tem uma disbiose gástrica. Então, tudo onde tem bactérias você pode ter disbiose, mas eu vou me deter na disbiose intestinal. Então, quando você tem uma alteração nessa microbiota do intestino, seja ele delgado ou seja ele do intestino grosso, né? Mas é muito mais comum a gente ter do delgado, tanto quantitativa quanto qualitativa, né? Enfim, de diversidade, você tem a disbiose intestinal. Então, essa alteração, por isso que é disbiose, é desequilíbrio quantitativo, qualitativo e de diversidade desses micro-organismos que residem no nosso intestino. A gente tem no intestino já bactérias boas e ruins, elas têm que estar em simbiose. Só que quando eu tenho a disbiose, eu tenho esse desequilíbrio, eu vou ter muito mais bactérias patógenas, gram-negativas, do que bactérias positivas, então muito mais negativas do que positivas. E por isso que a gente dá o nome de disbiose, de desequilíbrio de microbiota. Só que você acha que essas bactérias chegaram a se multiplicar aí por acaso? Não, nós demos condições para que isso acontecesse. Não é do nada que elas vão começar a se replicar, né? E começar a fazer todo o estrago que elas conseguem fazer a nível de intestino e a nível de organismo. Porque lembra que o intestino, gente, ele é um fofoqueiro. Todo problema que tiver no seu intestino não fica só no intestino, tá? Ele vai repercutir em todo o seu organismo. Isso é importante. E quais são as principais causas que podem te levar a você começar a proliferar esse tipo de bactérias, né? Essas bactérias ruins do seu intestino? Primeiro lugar é sua alimentação. Então, assim, paciente que tem uma alimentação pobre em fibras, né? Que as fibras são alimentos de bactérias boas, né? Que não come muitos vegetais, que não come muitas frutas, que não come muitos cereais integrais, não tem muitas vitaminas, não tem minerais, não tem nutrientes. Paciente que come muita proteína, paciente que come muita gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada, né? Então, quando você come muita porcaria, não sobra espaço para você comer coisa boa. E com esses alimentos que são ultraprocessados, né? Farináceos, açúcar, bebida alcoólica, tudo isso favorece o crescimento de bactérias ruins, em detrimento a bactérias boas, porque bactéria boa não sobrevive com esse tipo de alimento, né? Ela precisa de nutriente para sobreviver, ela precisa da fibra ali para sobreviver. Então, o paciente que come essas junk food, né, o tempo inteiro, vai ter muito mais risco de ter uma disbiose intestinal. Além disso, a gente tem o estresse, lembrando que estresse crônico pode te levar também a ser um gatilho da disbiose intestinal. É muito comum o paciente falar assim: doutora, tive um estresse danado, me separei, teve um falecimento de um ente familiar querido, ou soube de uma notícia ruim, perdi emprego. Aí o meu intestino começou a desandar, comecei a ficar estufado, e má digestão, e a diarreia. Pode ser o gatilho. Outro grande gatilho, uso de medicamento, né? Porque o estresse pode ser gatilho. Lembra? Estresse está conectado com o intestino e intestino com o cérebro, tá? Via um nervo vago. Então, tudo de ruim que acontece no seu cérebro vai ser sinalizado lá no intestino, porque a gente tem neurônios que vão estar desencadeando esse tipo de situação. E isso vai favorecer a disbiose. Quando você faz uso de medicação por uso prolongado, antibióticos, antiácidos, inibidores de bomba de prótons, analgésicos. Sabe aquele paciente que adora tomar uma medicação? É esse paciente que pode favorecer a gerar uma disbiose em virtude disso. Prazóis, gente, que são os inibidores de bomba de prótons, são excelentes também para dar essa condição. Por quê? Porque a gente sabe
que com o passar do tempo, com o uso prolongado é acima de 90 dias, né, de prazóis, e tem muito médico que infelizmente ainda fala que é pro resto da vida, quando o paciente, tem uma gastrite, pro resto da vida você vai tomar esses prazóis. Gente, pelo amor de Deus, nada é para sempre, tem que ser reavaliado, calma lá. Então pode trazer problemas? Pode, você pode ficar com uma má digestão, né, daquilo que você come, e alimento mal digerido vai ser alimento de bactéria ruim. Então a utilização exagerada, excessiva de medicamento, eu não estou dizendo que não é para tomar, é para tomar, mas tem que ser reavaliado, tem que ser tudo isso, tem que ser avaliado caso a caso, tá? Quando começo, quando termino e assim por diante. Fora isso, quem fez cirurgia bariátrica, gente, é uma grande deixa para ter desbiose intestinal. Nunca atendi paciente bariátrico que não tivesse desbiose intestinal. Pelo amor de Deus. Uso abusivo de laxante. Doutor, eu uso aí laxante já faz anos, eu não consigo evacuar sem laxante. É o paciente que vai ter um intestino condenado aí. Provavelmente a desbiose já está instalada, né? O envelhecimento, a idade é um deles. E, logicamente, a gente tem aí uma condição também de paciente que tem uma hipocloridria, por exemplo. É uma condição que favorece a desbiose. Porque o que eu falei, gente? Se os prazóis já têm uma inibição, um comprometimento na sua digestão e vão entregar para o intestino alimento mal digerido, quando você tem uma hipocloridria, vai acontecer da mesma forma. Isso pode ser gerado por esse antiácido ou não. Falta de suco gástrico, é a hipocloridria. Então, toda vez que vocês tiverem na mastigação hipocloridria, uso exagerado de medicamentos, estresse crônico, má alimentação, idade, enfim, tudo isso, bariátrico, são as principais causas. Tem outras, mas eu estou dando as principais causas que podem fazer com que haja uma alteração da sua microbiota intestinal, gerando a desbiose intestinal, certo? Lembrando mais uma vez, alimento mal digerido. Então, onde pode ser o começo do grande gatilho? Gente, vamos lá. Mastigação. Tem paciente que nem mastiga, engole tudo, toma líquidos, já toma o líquido para não mastigar. E aí é lógico, o estômago não tem dente, gente. E aí esse alimento que o estômago, o suco gástrico, às vezes até está insuficiente, não consegue partir, o alimento já foi mal triturado pela boca. Já não tem suco gástrico para poder partir melhor aquele alimento ainda, quebrar esse alimento, essa molécula. Ele foi jogado, lançado lá no intestino delgado. O intestino delgado, ele é o principal lugar onde você tem absorção de nutrientes, né? E aí, mas ele não consegue fazer a digestão, que é feita começando pela boca e fazendo uma grande digestibilidade pelo estômago, que o estômago tem grande função para isso, né, na liberação de enzimas digestivas e de suco gástrico e tudo mais. Aí o intestino delgado não é um lugar preparado para isso. Aí chega alimento em pedaço ali. Aí é lógico, esse alimento vai ser aproveitado por essas bactérias, e essas bactérias, elas vão aproveitar desse alimento e vão produzir substâncias pró-inflamatórias. E essas substâncias que são produzidas por bactérias ruins vão fazer essa inflamação crônica no seu intestino, tá? Então, aí gerando todos os problemas decorrentes disso, que é a questão da permeabilidade intestinal, que o intestino tem que ficar sempre assim, travadinho, impermeável, mas quando ele está inflamado, ele começa a fazer essa esburaqueira toda. Então, a desbiose intestinal gera o leaky gut, ou seja, intestino esburacado, intestino permeável, tá? E aí, toda essa inflamação, essas toxinas, restos de bactérias, proteínas mal digeridas, vão estar passando aqui pelo seu intestino e vão a nível sistêmico, para sua circulação, né? Então você tem o problema gerado aqui
por tudo aquilo que está chegando do intestino que não deveria passar, e também essa comunicação entre o intestino e o cérebro. Então você vê que o problema é duplo: intestino-cérebro, cérebro-intestino e nível sistêmico, porque o intestino ficou esburacado. Olhem só a confusão gerada aí, né? Por isso que paciente que tem esse tipo de problema, ele pode ter refluxo e azia, né? Porque isso é muito provável de acontecer, essa inflamação acontece nessa válvula que liga o estômago com o intestino, diarreia ou constipação. Por isso que eu falei que cada caso é um caso, a gente tem que tratar a desbiose intestinal para cada paciente de uma maneira. Tem paciente que tem desbiose intestinal constipativa. Ele vai ao banheiro, tipo, evacua a cada 4, 5 dias. Tem paciente que tem diarreia, tem essas fezes amolecidas, mal formadas, 2, 3 vezes por dia, né? Ou uma vez por dia, mas é mal formada, é toda espedaçada. O outro faz bolinhas que nem cabrito quando evacua. Olha só. Pode ter os gases, inchaços, estufamento abdominal, sim. Pode ter fadiga. Lembra que eu falei que o intestino delgado, que começa a ter esse super crescimento de bactéria ruim, né? Que é chamada SIBO. Lembrando que a desbiose gera SIBO, sim, né? E a SIBO vem de uma desbiose, porque se você não tem desequilíbrio, não vai ter um super crescimento de bactéria no intestino delgado. É o lugar que você tem maior absorção de nutrientes. Então, se você já tem aí um ambiente comprometido, não vai ter absorção desses nutrientes. E isso é facilmente detectado pelos exames e também porque o paciente se sente fraco, imunidade baixa, né? Como eu falei, a má absorção dos nutrientes. Isso tudo pode ser desencadeado pela desbiose intestinal. E como eu disse, gente, outros problemas vão ser gerados partindo dessa premissa, desse gatilho aí, dessas causas que geraram a desbiose gera outros problemas, que eu já vou falar, aí, mas antes eu quero ver aqui quem fez pergunta. A Lúcia fala, doutora, precisa triturar o gergelim para melhorar a proteína? Não, Lúcia, o gergelim não precisa ser triturado, tá? O que precisa ser triturado é a linhaça. A linhaça tem que ser triturada ou hidratada para você poder ter o melhor aproveitamento dela e guarde em geladeira depois de triturada. A chia tem que ser hidratada e o gergelim não precisa. Embora não é a live de hoje, mas eu vou ajudar a paciente aí, né? Dirlene, boa noite. A Clau fala, estou comendo fruta junto com o meu jantar, principalmente abacaxi. Ótimo, porque abacaxi tem bromelina e a bromelina faz principalmente digestão de proteínas, tá? Adriana, boa noite. Vamos ver. Ivana, boa noite. Se tem pergunta aqui. A Clau fala, melhorei muito depois que estou seguindo você. Opa, obrigada. A Clau, comer feijão preto na menopausa faz bem? Faz bem, não tem problema nenhum. Ele não tem... É uma proteína vegetal, é rico em ferro, é rico em fibras. Se você digere bem ele, lembra de mastigar, deixar ele de molho, tudo isso ainda eu vou falar aqui na live, tá? Porque ele é rico em food maps. Aqui, oi Marco, tudo bem? Vamos lá, quem mais que tá aqui? Rúbia, perguntas não tem aqui pra cima, não, né? Aí, bom, continuando, gente, vamos lá. Continuando, a gente vai pensar em o que também a desbiose pode gerar. Para depois a gente entrar nos exames, que às vezes é preciso ser feito, e o tratamento, e as suplementações, alimentação, suplementação e assim por diante. Então vamos lá. Bom, primeiro você pode ter dores crônicas, dores articulares, em virtude de todas essas toxinas que estão passando aí para a sua circulação. É muito comum o paciente referir isso, a inflamação intestinal crônica de baixo grau não fica só centrada no intestino, ela pode ir para outras áreas do seu corpo. Pode piorar quem tem lipedema, pode piorar, porque lipedema é uma doença inflamatória, pode piorar para quem tem endometriose. Se você tem desbiose, você tem que tratar. Endometriose, lipedema vão sentir muito, vão piorar se você não tratar a desbiose antes, né? Fadiga crônica,
Distúrbios na pele, é super comum ter dermatite, coceira, descamação, manchas vermelhas, é super comum. Até descamação de couro cabeludo, como eu te falei, erupções cutâneas, né? Queda imunológica, porque o sistema imunológico vai ser recrutado a partir do momento que você lança lá na circulação alimentos mal digeridos. É lógico, o sistema imune vai falar, o que é isso? Mesmo a nível intestinal, você vai recrutar aí, né, os linfócitos, as células do seu sistema imunológico de defesa, os macrófagos, para poder ir lá e contra-atacar aqueles alimentos mal digeridos, né? Um risco maior de ter doença autoimune, lógico que vai ter o diabetes tipo 2, resistência insulínica, que são todas doenças crônicas, metabólicas, sim, a obesidade. Quem não trata a disbiose, gente, não consegue emagrecer. Esquece, né? Até porque essas bactérias, elas são gram-negativas, elas te pedem por comida errada, porque elas são alimentadas por comida errada. Então elas vão te pedir por mais doce, elas vão te pedir mais por carboidratos, elas adoram fazer esse tipo de folia e você vai tá sempre, como você tá com deficiências nutricionais, você não é uma pessoa que vai ter saciedade fácil. Você pode estar sempre com fome. E a fome é de carboidrato, de açúcar, de farináceo. Pode ter infecções urinárias ou outras infecções. Então, assim, isso tudo é muito comum. Além de mais risco de doenças neurológicas, como Alzheimer, o Parkinson, porque a gente tem uma neurotoxicidade gerada pelo intestino. Mais depressão, se você tem tendência a isso, mais ansiedade, se você tem tendência a isso, fica mais irritado, mal-humorado, principalmente se você tem a disbiose constipativa, nossa, é horrível isso. Então assim, o paciente às vezes chega num ponto que ele não sabe mais o que comer, ele não sai de casa, ele fica constrangido, fica com aquela barriga grandona, cheia de gases. Meu, isso é muito ruim, né? A disbiose, gente, não dá dor, mas ela dá incômodo. O que dá dor é a síndrome do intestino irritado. E a síndrome do intestino irritado, além de dar dor, ela é sazonal, não é contínua como a disbiose. Então, assim, é uma coisa também que a gente usa como critério diagnóstico. Então, assim, a disbiose, você está continuamente, se você não intervir com o tratamento certo, você está de uma forma contínua. Tudo que você come dá essa sensação de empachamento, de má digestão, de estufamento, de gases, de inchaço, de mau humor. É um mal-estar geral. Então, precisamos tratar. E olha, um detalhe, como eu trato muita mulher, e muita mulher no climatério, na menopausa, vocês saibam que grande parte das mulheres, quando chega nesse início da oscilação hormonal, aos 40 anos, que começa a oscilar os hormônios, você também tem uma alteração na sua microbiota. E se você já vem com esse desequilíbrio, com uma disbiose, você vai piorar o seu climatério, vai piorar a sua menopausa, os sintomas decorrentes dessas oscilações hormonais. Então, porque a própria oscilação hormonal já altera a microbiota. E se você já tem o seu problema anterior a essa fase da mulher, piorou. Então, só vou cantar essa bola para vocês porque eu quero avisá-las que nada mais cruel do que uma disbiose na menopausa. Gente, eu atendo muitas mulheres assim. Os sintomas são redobrados. Então, ó, se você é mulher e tá me vendo agora, você vai saber que precisa tratar a sua disbiose intestinal, porque senão tudo vai piorar na sua vida daí pra frente. Pode ter certeza. Você quer emagrecer, você quer melhorar seu estado de memória, cognição, foco, energia, ganho de massa, o que quer que seja mesmo. Se você não tratar do intestino, da sua saúde digestiva, nada você vai conseguir além disso. E não adianta tratar sintoma. Ah, eu vou lá e tomo um remédio para um Luftal da vida, né? Ah, eu tomo, sei lá, um laxante, eu tomo um diurético, eu tomo um analgésico. Tem paciente que toma inúmeras coisas, toma antialérgico.
Não vai adiantar, porque toda medicação vai ter seu efeito adverso e você não vai atrás da causa. Porque o tratamento da desbiose, gente, é alimentação, é controle de estresse, é mudança de estilo de vida, é você saber onde foi os seus gatilhos, quais foram esses gatilhos, para você poder ir lá nesses gatilhos, na causa e tratar. Por isso que durante a minha consulta eu tenho que investigar muito e eu vou diagnosticar a desbiose primeiro por uma boa avaliação clínica. Então eu vou saber desde o paciente lá dos primórdios o que aconteceu na vida dele, né? E aí eu vou puxando para poder ir montando esse quebra-cabeça, falar, você tem desbiose, né? Porque não é isso com aquilo com o outro. Será que eu preciso pedir exames laboratoriais, exames outros para poder ter a certeza da desbiose? Tem paciente, gente, que precisa ter o exame na mão, né? Senão ele não se conforma que ele tenha desbiose, né? Mas às vezes uma boa avaliação clínica já é suficiente, eu não preciso pedir exame. Agora, se eu ainda tenho dúvidas, ou se o paciente precisa de provas maiores, né, o papel ali mostrando, eu posso fazer o Indican, que é um exame de urina, que a gente pode estar pedindo, que vai estar dando a confirmação da desbiose. Eu posso fazer, que é um dos mais comuns, que é a prova de hidrogênio expirado, que você vai tomar lá uma glicose, uma lactulose, né? E aí as bactérias ruins que você tem ali, se você tiver um número maior de bactérias lá no intestino, elas vão se servir desse açúcar, vão fermentar e esses gases vão para a circulação, vão para as vias aéreas e você vai expirar. Então, se tiver um número maior do que o normal de gases expirados, hidrogênio expirado, você tem a desbiose intestinal. Esse também é um exame muito solicitado. O outro também é o sequenciamento genético de microbiota, que a gente também pode fazer através das fezes para poder saber que tipo de bactéria você tem, se você tem mais bactérias inflamatórias, mais bactérias gram-negativas, que vão te dar o diagnóstico de desbiose. Tá? Então você vai ver aí a diversidade que você tem, a quantidade que você tem, a qualidade que você tem de micro-organismos residindo no seu intestino. Então esses são os 3 exames mais comuns que vão fechar o diagnóstico da desbiose. Caso você tenha alguma dúvida, né, que não foi toda aí plausível, né, toda contemplada através da avaliação clínica que você fez. Muito bem. Aí, muito bem, doutora. E qual é o tratamento? Vamos lá, agora para o tratamento. Vocês podem pegar um papel e uma caneta para poder... Deixa eu ver se tem pergunta. Para ver se vocês... Aqui, Lúcia, obrigada. Tarará, tarará. Aqui, a Dirlene fala que tem estufamento e gases. Então, Dirlene, vamos lá. Vê se você não se enquadra dentro de tudo que eu tô falando, né? Como saber se tem uma hipocloridria? A Tânia, hipocloridria, a gente pode saber por uma questão de sintomas. Por exemplo, você tem como fazer, você tem dor de estômago quando você come ou quando você fica sem comer? Quando você tem esse incômodo depois que você come, logo depois que você come, aquela sensação de empachamento, de demora para digerir, e esse estufamento você tem logo depois, você tem uma hipocloridria, né? Se a dor do estômago, se esse incômodo vem entre refeições, quando você não comeu, quando você está com o estômago vazio, você tem uma hipercloridria. Agora, fato é muito mais comum você ter hipo do que hiper. É muito mais comum, né? A questão da falta do suco gástrico é muito prevalente, é mais prevalente do que a hiper, tá? Dina, meu intestino depois da Covid nunca mais... também, tá vendo? Covid pode ser que dê essa sequela. Então, por isso, mais uma vez, Dina, precisa tratar essa desbiose. Então, vamos cuidar da alimentação, vamos seguir os conselhos que eu vou dar agora, né? Que você vai ver, uma virose
uma gastroenterocolite, uma virose como o Covid forte, também pode desencadear a desbiose intestinal, viu? Rosângela, doutora Roseli maravilhosa, foi a única profissional que descobriu e resolveu a enxaqueca do meu esposo. Tá vendo? Olha só, obrigada. Muito obrigada aí por esse depoimento, viu? Quando temos gás, porque a enxaqueca também é gerada, pode ser pelo seu intestino, né? A gente já sabe disso. Luciane, quando temos gases, como identificar o que pode estar causando? Então vamos lá, agora você vai saber o que está causando. Provavelmente você tem um número maior de bactérias gram-negativas que estão fermentando aquilo que você não está digerindo, né? Ou alimentos que já são fermentativos. Às vezes são alimentos saudáveis, mas eles têm uma quantidade maior de produção de gases. São alimentos, vamos por ricos em food maps, e nesse momento não dá para comer isso. Então, Luciene, o alimento mal digerido, o alimento saudável, que agora nesse momento, por ser rico em food maps, está gerando esses gases. Esses gases são fermentados, né? Não digeriu, fermentou. É isso que acontece. Estou com essas coisas todas, tá vendo, Dirlene? Vamos lá, aqui ó. Eu sinto estufada, principalmente no final do dia. Então, Tereza, provavelmente a digestão já no final do dia fica mais comprometida. A gente tem que fazer a alimentação nossa, ela tem que ser mais rica e mais difícil de ser digerida. Na primeira parte da manhã, eu acho que a gente tem que comer bem, hidratar bem, porque é a fase do dia que a gente tem mais eliminação. A gente deveria evacuar, urinar mais no primeiro período da manhã, tá? Agora, o momento do dia que você tem mais facilidade para digerir alimento é a refeição do almoço. Então, ali que deve estar os alimentos de mais difícil digestibilidade. As folhas cruas, o feijão, a carne bovina, se caso for entrar, então as proteínas, tudo ali. Agora, já no final da tarde para a noite, são alimentos de mais fácil digestibilidade. Às vezes eu nem ponho salada crua, não ponho carne vermelha, faço alimento mais cozidinho, né, de mais fácil digestão, volume menor quantidade, líquidos de jeito nenhum. E aí, então, você vai ter uma digestão melhor. Para não se sentir assim estufada no final do dia. Então, às vezes as pessoas trocam, elas invertem, não come nada de manhã, não almoça direito e morre de fome à noite. E aí faz aqueles pratões todos errados, vai ficar estufada mesmo, tá? Eliane, gastrite está relacionada com desbiose? Sim, pode estar. Se você já tem uma inflamação gástrica, você já tem uma desbiose no seu estômago, muito provavelmente isso pode estar também se estendendo a nível intestinal. Em primeiro lugar, a gente tem que remover, que é o primeiro R, né, que a gente vai fazer, é uma retirada de alimentos que podem ser alergênicos para o paciente ou que você tem uma hipersensibilidade. Então, assim, alimentos como, ai doutora, o paciente fala, eu tomo leite e já me sinto estufada. Ou então já tem uma hipersensibilidade, ou feijão, ou como pão, me sinto estufado. Então esses alimentos já tem que sair de cena, né? Então alimentos que o paciente já tem a percepção que faz mal. Então esses já tem que ser, porque eu falei, a clínica é soberana, não tem como ficar. Paciente que está com desbiose, a gente tem que excluir, gente, é praticamente regra geral. Lácteos não dá, não casa, mas não é só tirar a lactose, é tirar caseína, que está presente como principal proteína de leite, queijo e iogurtes, tá? E receitas que vão esses alimentos, requeijão, creme de leite, creme de ricota e aí por aí afora. Tira tudo isso, desbiose não combina com isso. Olha, eu preciso melhorar a tolerância digestiva. Eu preciso fazer com que essa microbiota entre em equilíbrio. Eu não posso mais dar esse tipo de alimento. E não é a Roseli que está falando, e sim a literatura fala isso, a minha prática clínica fala isso. E tira glúten. Glúten, a gliadina também faz isso. Ela faz com que haja esse afrouxamento dessas pontes que ligam célula com célula do intestino. Né? Então tem que tirar glúten,
tem que tirar os lácteos. Isso E aí eu vou tirar os alimentos que são mais fermentativos. Por isso que a alimentação para quem tem desbiose, ela tem que ser alimentos pobres em food maps, ou seja, em carboidratos fermentáveis, principalmente fibras. Aí eu tenho que dar fibra que não fermenta muito. Então eu não vou retirar, gente, eu vou abaixar, é diferente. Então o paciente às vezes se confunde, porque, por exemplo, o feijão é um alimento saudável? Lógico que é, mas só que ele é rico em fibras que fermentam, ok? Mesmo deixando de molho e tudo mais. Então tem que remover. Por um tempo eu vou remover o feijão, a lentilha, a ervilha, o feijão preto, tudo isso, mesmo deixando de molho. Não dá para comer agora. Repolho, brócolis, couve-flor, não dá para dar agora. Por quê? Porque tem muito enxofre, isso, sulfurados, que vão também ser muito fermentados, né? Outro alimento que fermenta muito, o milho, alimentos, a soja, o grão, que eu já falei, das leguminosas. Então, esse tipo de alimento não dá para mim deixar. Além de açúcares, farináceos, lógico que eu não preciso nem falar, sucos de caixinhas, também não dá. Algumas sementes, paciente, eu sempre pergunto assim, você tem mal-estar quando come castanha do Pará, nozes, amêndoa, avelã, essas coisas todas? Amendoim. Então, retira. Até porque, gente, um parênteses aqui, esses tipos de castanhas, hoje amendoins, não me compre nada a granel, porque todo esse alimento a granel tem muito risco de ter fungo. E a desbiose também pode ter maior proliferação de fungos, que é a SIFO, né? Supercrescimento de fungos. Então tem que tomar cuidado. Compra sempre essas castanhas fechadinha, embalada a vácuo, né? Então nada desses alimentos ali na zona cerealista, eles não sabem como aquilo é armazenado. É muito ruim. Então eu prefiro nem comer. Ainda mais se você já tá com a desbiose, pelo amor de Deus. Agora, gergelim, linhaça, a chia, você já compra em pacotinho fechado. E se você tiver uma diarreia, eu já não vou por isso, porque isso vai acelerar o trânsito intestinal. Se tiver constipação, sim, mas desde que seja feito pré-preparo adequado para ter uma boa absorção, certo? Agora as castanhas e amendoim eu tiro, o milho, tudo isso que fermenta, não dá para colocar, né? Casca de muita coisa, por exemplo, maçã, aquela casca da maçã, casca da pera, banana muito madura, isso tudo fermenta muito. Para quem já tem fermentação, é ruim. Então, frutas como o mamão, o melão, o morango, o kiwi, são frutas que são mais melancia, tem uma aceitação melhor por pessoas que já têm a desbiose intestinal, tá? Então aí eu tenho que saber os alimentos mais laxativos, baixo em food maps, ou alimentos mais constipativos, baixo em food maps. Não é tão simples quanto parece, por isso que eu falei para vocês que cada caso é um caso, né? Eu não posso fazer uma dieta, todo mundo que tem desbiose é a mesma dieta, esquece, não é mesmo. Cada um é diferente do outro, tá? Então eu tenho que fazer essa avaliação para poder estar sabendo. Tem um teste também que eu faço, que é o de intolerâncias alimentares, não é o GE, mas a base de GG, e também, isso também me norteia muito. Por exemplo, o kiwi é bom, mas só que eu acabei de atender uma paciente essa semana que dentro desse exame deu kiwi. E ela falou, doutora, é verdade, toda vez que eu comia kiwi eu me sentia mal. É muito comum, vocês sabem que os ovos são ótimos alimentos, mas às vezes tem paciente com desbiose que não tolera comer ovo. Então vocês imaginem o que saia justo eu fico, porque não vai consumir nada de proteína à base de lácteos, né? Não dá para consumir muita carne vermelha se você tem constipação, que é muito fibrosa. Se não consome os ovos, não é tão simples assim a gente chegar no requerimento nutricional, proteico, quando o paciente começa a ter muita restrição. Por isso que é uma dieta que a gente tem que estar sempre monitorando, avaliando, para poder ir reajustando, né? Então, por 4, 6 semanas, eu vou fazer essa exclusão, gente. E aí, nessas 4, 6 semanas, eu também vou fazer
corrigir as deficiências nutricionais desse paciente. Então eu preciso dar para ele o que ele tem já abaixo. Por exemplo, vitamina D é comum ele ter problemas com relação a isso. Porque como ele tem pouca enzima digestiva, a vitamina A, D, E e K, elas são lipossolúveis. E é muito comum, por falta até de digestibilidade de gordura, você não ter boa absorção dessas vitaminas. Então eu preciso corrigir as vitaminas lipossolúveis. Às vezes a gente precisa corrigir o zinco, que zinco é super importante para o intestino, a vitamina C, que também melhora a imunidade, e eu falei que a imunidade fica comprometida, glutamina, também é um aminoácido muito importante, porque o glutamina faz reparo na barreira intestinal, outro aminoácido que eu não deixo faltar. Além disso, ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória. Então eu vou corrigir as deficiências que o paciente tem, às vezes de ferro, às vezes de vitamina B12. Então vou melhorar esses status nutricionais, vou dar tudo aquilo que ele precisa para poder fazer outra vez essa recuperação de epitélio que estava comprometida. Depois eu vou falar também dos suplementos que eu uso, né? Vou fazer todo esse cardápio. Uma outra coisa que eu coloco muito são as enzimas digestivas. A gente tem várias enzimas digestivas hoje, né? Então a gente já tem as prontas, como o Enzifor, por exemplo. Mas eu também tenho o DG Plus, que também ele tá... Digelive, melhor dizendo, que ele é a base para melhorar toda esses carboidratos fermentáveis, a digestão desses carboidratos fermentáveis, mas eu dou muito a Enzifor, porque ela é um blend de enzimas ótimas que você toma antes das refeições. Se o paciente tiver com hipocloridrias, eu tenho que dar a betaína ou então a tintura de alecrim. Como eu falei, eu uso muito fitoterapia. Então é muito comum eu entrar com a tintura também de alecrim ou o próprio alecrim, chá de alecrim também é excelente. Então eu vou recolocar as enzimas, colocar esses vitaminas e minerais que estão deficientes e que são importantes para recuperar a barreira intestinal. Vou fazer a dieta Low Food Maps e tirar os alimentos que o paciente já não consegue digerir. E aí eu vou readaptar todo o estilo de vida dele, ensinar ele a mastigar, controlar estresse, colocar a prática de exercício, como eu falei, porque os exercícios vão diminuir a ansiedade, vão ajudar até na motilidade, que às vezes o paciente, por ter usado muito tempo laxante, ele pode ter perdido essa motilidade. O gengibre é excelente para melhorar a motilidade intestinal, né? Além de ser um baita anti-inflamatório. Então, chá de gengibre, a gente tem hoje vários suplementos à base de gengibre que ajuda bastante, mas eu dou muito chá de gengibre. Fazer ele entrar numa rotina mais saudável, né? Ter horário para dormir, horário para acordar, fazer esse reajuste a nível de fracionamento e dimensionar volumes corretos a cada horário do dia, café da manhã, almoço e janta, esse equilíbrio entre carboidrato, proteína e gordura em todas as refeições, que isso é super importante para modular a glicemia, melhorar a energia. Então, eu vou comer no café da manhã, vamos supor que esse paciente possa ovos. Então, vou comer uma fruta, um mamão com a linhaça, porque ele tem uma desbiose constipativa. Aí ele vai com a mamão, a linhaça triturada, ele vai comer 2 ovos, vai tomar um chá de hortelã. Excelente. Antes, ele, por precisar de melhorar a acidez, eu vou dar água com limão, tá? Posso pôr aí uma pitada de cúrcuma, posso pôr aí o própolis, excelente, porque própolis tem tudo a ver com a saúde intestinal, além de outras coisas. Então, às vezes eu até faço com limão shots, dá pra fazer. Aí eu tô com, olha só, mamão é carboidrato, a linhaça é gordura e os ovos são proteicos. Então, cada refeição eu tenho que pensar em colocar carboidrato, proteína e gordura. Equilíbrio, gente, equilíbrio nutricional. As quantidades vai depender, o paciente está com sobrepeso, não, está precisando emagrecer ou não, né? Então, isso tudo tem que ser reavaliado para a gente dimensionar as quantidades, além das qualidades que eu acabei de mencionar. Depois de 4 a 6 semanas, é que eu vou avaliar o paciente, reavaliar
E talvez, dependendo de como ele tiver, eu posso até começar a fazer uma recolocação de alguns alimentos já. E eu vou começar sempre com aquele que ele fala, eu tenho mais falta disso. E eu vi que não é um alimento que seria tão ruim se a gente iniciasse com ele. Caso contrário, eu vou começar com os que deram menor grau de intolerância pelo exame, ou por aqueles que eu acho que dá pra gente introduzir. Por exemplo, o paciente fala assim, eu adoro feijão, mas tive que tirar por causa dos gases. Então, como que eu ensino ele a fazer? Além de deixar de molho, eu falo, lava bem, cozinha com folha de louro, bate no liquidificador esse feijão, faz um caldinho de feijão, ou então só consome primeiro o caldo, e aí vai. E nessa recolocação, a gente também tem que saber recolocar. O alimento é consumido por 3 dias consecutivos em quantidades diferentes. Primeiro eu dou, por exemplo, 1 colher de sopa, depois 2 colheres de sopa, até chegar na porção de 3 colheres de sopa, que era a porção que ele comia habitualmente, ok? Se nesses 3 dias não houver nenhum contratempo, nenhum efeito adverso, beleza, ótimo, vamos prosseguir com outro alimento. Então, caso tenha, ele vai interromper e aí eu espero mais 3, 4 dias para começar a recolocar outro alimento. Então é um trabalho muito árduo nesse sentido. É um trabalho que tem que ter disciplina. Não adianta querer fazer as pressas porque não vai dar certo. Mas eu digo para você que o paciente, quando faz as coisas direita, ele tem a sua remissão de desbiose. Ele não vai ter mais problema, a não ser que ele vai deslizar futuramente lá comendo coisas muito erradas, né? Comer coisas erradas, mas ter flexibilidades futuras depois de um tratamento da desbiose, beleza, agora não vai voltar a comer tudo errado outra vez. Vai ter pico outra vez emocional, vai comer tranqueiro outra vez em detrimento a alimento saudável, né? Vai começar a tomar muita medicação outra vez, aí pode ser que volte a desbiose novamente, né? Então não é que eu tratei e nunca mais eu vou ter, vai depender de como eu conseguir ter meu estilo de vida de lá pra frente. Mas eu espero que quando o paciente tem uma vez, sofre com aquilo, a gente aprende com os erros. Ele não vai mais errar futuramente. E olha, uma coisa eu falo, hein, gente? Tem paciente que sabe mais do que médico, porque já foi, investigou no Google, já foi procurar informação, e isso e aquilo. Eu digo pra vocês, eu, como nutricionista, eu tenho especialidade nisso. Então, tenho e falo para vocês que tratei e trato de muito paciente com desbiose intestinal. E sei que vou tratar muitos ainda pela frente, mas sem nenhum puxar sardinha pro meu lado. Mas que médico hoje é raro os que saibam tratar de desbiose, nem diagnosticar, que dirá tratar. E vocês estão vendo que o tratamento é nutricional. Então o médico, a partir do momento que ele sabe diagnosticar, ou ele pediu os exames, confirmou, ou ele está com suspeita de desbiose, ele tem que encaminhar com o nutricionista. A gente tem que trabalhar em conjunto. Por isso que é uma nutrição integrativa. A gente tem que ter um trabalho em conjunto, médico com nutricionista, e às vezes o psicólogo junto, né? O personal junto. Às vezes eu tenho que trabalhar com massoterapia, né? Com terapias também para poder fazer massagens, para poder melhorar o trânsito intestinal. Enfim, tem várias outras opções que a gente tem hoje ao nosso favor para poder tratar um paciente com desbiose. E aí, gente, dentro do que eu falei, eu acho que é importante vocês saberem também que os chás são excelentes como uma forma da gente tratar a desbiose. E eu dou muito, gente, o chá de espinheira santa para quem tem hipercloridríase. Mas para quem tem hipo, não, porque ele abaixa mais. Agora, se o paciente tem uma hipocloridria, mas ele precisa fazer esse muco outra vez protetor, tanto o muco gástrico, porque tem às vezes já a gastrite também instalada, como também esse muco intestinal, né, que reveste o seu intestino, a espinheira santa é muito boa para isso. Então, é normal também, eu não preciso dar com tanta frequência como para quem tem
cloridria, mas eu dou um pouco de às vezes de espinheira santa, a menos que o paciente fala, nossa, eu tomei e passei mal, daí eu tiro, por isso que não é regra geral. Mas espinheira santa, o hortelã, o erva doce, o gengibre, o alecrim, o anis estrelado, chá verde, canela, camomila, pode anotar, gente, porque isso é maravilhoso, excelente, tá? Alho, excelente, tem ação antifúngica o alho, anti-inflamatória, e você pode fazer uma conserva com alho, quanto mais cru melhor, né? A massa na cozinha, na comida, pode fazer ele no azeite, deixa lá com vinagre e azeite. Tem também cápsulas de alho, se você quiser. Tem Oderless, que não tem o cheiro, que não exala o cheiro, que ele tem muito esses compostos voláteis, né? E incluir mais nos temperos o orégano, a cúrcuma, que é excelente anti-inflamatório, para o intestino é maravilhoso. Orégano também tem ação antifúngica. Canela e alecrim. Não é só fazer o chá, mas você pode colocar como especiaria, como tempero, que é excelente, tá? Não tem problema nenhum. Só para vocês saberem, quem tem mais curiosidade aí, que queira anotar, gente, os vegetais que eu mais uso, o brócolis, por exemplo, eu falei que ele aumenta muito a fermentação, mas se você usar o brócolis ninja, ele ele dá menos gases do que o tradicional. Abóbora cabotiá é ótima, chuchu, abobrinha, acelga, espinafre, pepino, rúcula eu ponho um pouquinho de alface só, mandioca, inhame, batata doce, gente, só se for em inglês. Batata doce não é para todo mundo, porque dá gases para paciente que dá desbiose. Agora a batata inglesa e a mandioquinha tudo bem, sem problema. O arroz, né, dá para colocar. Para quem tem problema de diabetes ou quer controlar peso, pode fazer e não comer no mesmo dia, tanto essas raízes como os cereais, como o arroz. Então o que você faz hoje? Resfria e amanhã requenta para comer. Você vai tornar o amido resistente para digestão, e isso é melhor porque parte disso vai ser usado pelas bactérias boas e você não vai absorver, tá? Então isso vai fazer com que você consuma menos calorias e não vai proporcionar picos glicêmicos e nem insulinêmicos. Então vai aí o detalhe importante, uma dica legal para você que quer comer carboidrato, mas não quer alterar sua glicemia, não quer engordar, né? Então é uma forma, uma técnica dietética. Bom, de proteína eu sempre dou mais frango, peixe e ovos, e tofu também. É uma proteína excelente, de fácil digestibilidade que eu dou. Eu sei que todo mundo vai falar, ai, torceu o nariz com tofu, ai, não gosto. Só que assim, faz temperado, gente. O temperadinho fica uma delícia, com cenoura, azeite, orégano, né? Põe um pouco de cúrcuma. Pronto, já fez um tofu aí que tem outras coisas, especiarias que vão te ajudar mais ainda a potencializar o efeito benéfico para o intestino, tá? De frutas eu já falei para vocês, né? Kiwi, o mamão, o melão, morango, né? É isso mesmo. Mas que vontade de doce, doutora, o que eu posso comer? Um pedacinho de chocolate amargo que vai ter menos açúcar e que não tenha leite, né? Pelo amor de Deus. Então, na segunda fase, como eu falei, eu vou recolocando, expliquei para vocês. E de suplemento, gente, que eu quero finalizar com isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Apareceu umas descamações no quadril, está se espalhando. Será que pode ser desbiose? Vanessa, tem prisão de ventre, descamação no quadril, pelo amor de Deus, é óbvio que pode ser isso, com certeza. Vamos tratar esse intestino. Se eu comer feijão, beterraba muita... Ó lá, tá vendo? Beterraba tem muito açúcar, embora açúcar bom. Mas é o que eu falei, são alimentos ricos em food maps. Não dá pra dar agora, Vanessa. Eles não entram na primeira fase. Tem que melhorar sua tolerância digestiva. Sopa de inhame à noite é bom? Não só inhame, viu, Dirlene? Tem que colocar um frango desfiado, você tem que colocar proteína aí. Pode pôr um chuchu, uma cenoura... Porque senão inhame demais vai ficar muito carboidrato. Não é para fazer sopa só de batata, só de mandioquinha, só de inhame. Não é isso. Põe os legumes que não fermentam, eu já falei, ó. Vagem, chuchu, abobrinha, cenoura. Pode colocar isso.
né? Pode colocar um tomate, cebola e alho, vocês têm que baixar bastante, porque eles vão dar gases. Então põe um pedacinho se você for pôr, põe salsão, que é legal, né, nessa sopa, e aí você põe um peito de frango, desfia ele, aí legal, tá? Mas não colocar só inhame. Inhame é maravilhoso, mas não é para comer sozinho. Vanessa, muco nasal, fezes tem a ver com desbiose? Sim, muco nas fezes tem a ver com desbiose, tá? Tem um exame também, além desse sequenciamento de microbiota intestinal, que eu faço também aqui na clínica, que é o coprológico funcional, o Colprotect. Gente, o Colprotect, ele é maravilhoso, porque ele vai me dar também o que você está conseguindo digerir, o que não, a calprotectina, ele dá enzimas pancreáticas, bom, elastase pancreática, tudo ele vai me dar ali. Então, assim, é muito bacana a gente fazer esses exames para saber o que você está conseguindo digerir ou não. Então, se vocês precisarem, também entra em contato no direct, que esses exames são maravilhosos. Dirlene, o psyllio é bom para desbiose? Se você tiver uma desbiose constipativa, tá? Ai, aqui, ó. Alessandra, você é muito linda, doutora. Ah, muito obrigada. Goiaba, pelo amor de Deus, goiaba não. Não dá para dar agora, tá? E ela constipa bastante. Luciene, chia, quinoa, psyllio é bom para desbiose intestinal? Chia sim hidratada, quinoa sim. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, também é boa. Pode ser tanto ela feita que nem aveia, porque a aveia às vezes o paciente tem problema com ela quando tem desbiose, então eu ponho aqui no em flocos numa bebida vegetal cozida para fazer um mingau, por exemplo, que fica bem confortável, eles toleram bem os pacientes com desbiose, ou então aqui no em grãos que você cozinha e faz com legumes, fica uma delícia também, né? Tipo um arroz de quinoa. Psyllio, como eu falei, não é para todo paciente, mas para quem tem constipação e aceita o psyllio, pode ser uma saída também. Tem uma fibra chamada fibregum, que é ótima, ela não é fermentativa. E a gente pode estar auxiliando. Não dou probiótico nessa primeira fase, tá? Então não se dá mais probiótico nessa primeira fase, porque isso pode causar um transtorno maior para o paciente. Tirei o ovo da alimentação, percebi que estava inflamando. O que posso colocar para substituir? Então, ó, ou é franguinho desfiado, ou é o tofu, ou é o atum, ou os colágenos proteicos, ou whey protein, a base de vegano, ou a base mas eu não gosto com desbiose, eu prefiro aminoácidos mesmo. Eu prefiro o Body Balance, que é o colágeno proteico. É melhor do que o whey protein, gente. Não tenha dúvida. Isso seria uma substituição de proteína quando você tira o ovo, tá? E ó, enzimas eu falei, tem um suplemento chamado Guardian, que ele é ótimo, da Central Nutrition, que ele já é um blend justamente para melhorar a saúde intestinal e a desbiose. Que ele é um blend da glicina, que é um aminoácido, beta-glucana de levedura, butirato, que é um pós-biótico, glutamina. Então é excelente o Guardian, senão tem que dar isso separado. Além de algumas vitaminas aí que ele também tem. Tinturas eu faço muito, que é fitoterápico. Guaçatonga, espinheira santa, alecrim, funcho, que é o erva doce. A fibra eu já falei, fibregum, que não é fermentativa, eu posso dar. Mas fibregum, goma cassia e goma guar. Eu tenho também um suplemento à base de gengibre, que é o Azafim. Hoje também a gente tem para esse suplemento o Cubo, que também é a base de fitoterápicos. Motility, excelente também, da Infinity Care, muito bom para quem tem constipação crônica. O Biointestil, o Microbiomex, a berberina, excelente para o intestino. Quercetina, que está presente muito na casca da maçã, mas a gente dá na forma de suplemento. Própolis, eu já falei para vocês, os colágenos proteicos, né? Então, assim, até a Marisa me perguntou se é bom fibra. Só se você tiver constipação, a gente vai para as fibras, goma cássia, goma guara, a inulina, porque tem a Foz, por exemplo, você não aguenta, ela vai te fermentar demais, né? Então, geralmente eu dou o fibregum, que tem pronto já hoje, né? Que você pode dar, porque esses mix de fibras prontos, assim, que tem fibra solúvel e insolúvel, não dá para dar para quem tem desbiose.
Eu vou ter que parar, retirei a vesícula, é necessário fazer uso de enzima? Então, muito provavelmente, viu, Diná? Eu prefiro, ainda mais se você já tiver uma idade. Sinfor, ele é probiótico, tá? Então, não nesse primeiro momento. Às vezes eu posso dar, vou fazer uma avaliação num outro momento. Onde encontra enzimas digestivas? A gente encontra pelo site, por exemplo. Ou então aquelas frutas. O kiwi, o abacaxi, o mamão são as 3 principais frutas que vão melhorar, que tem maior concentração de enzimas digestivas que podem colocar na refeição. Mas se não, o Exifor, que é o mais comum, você pode encontrar pela internet, que é da Vitafor. Toma sempre antes das refeições. Usar os chás, em que horário? Eu sempre faço chá de manhã, no meio da manhã, à tarde, para dormir, uso a camomila. É nesses períodos que você vai fazer o chá. Aí, eu acho que... Bom, quem eu não respondi, gente, pode me perguntar. Doutor, eu tenho intolerância ao glúten, à lactose já, tratamento em mais 2 anos. Excelente. Talvez não é só lactose, muito provavelmente deve estar caseína aí, que é a proteína. Gente, escutem essa live outra vez. Doutora, pode usar clorofila? Pode, desde que seja de boa procedência. Suplemento, usa coisa boa ou não usa. Gente, eu vou ter que parar. Eu agradeço muito. Boa noite para vocês. Me mandem pergunta no direct. E se vocês precisarem, eu tô aqui às ordens para poder consultá-lo online ou presencial. E eu tenho hoje um plano trimestral para paciente, para atender eles trimestralmente, paciente que tem problemas gástricos e intestinais, entre eles desbiose intestinal. E já está incluso também o exame de intolerâncias alimentares. Então, entre em contato comigo, entre em contato no direct. Na minha bio tem todas as informações para poder saber mais a respeito. Tá bom, gente? Tchau, boa noite, até mais. Espero ter ajudado.